Demora. Boa noite. Olá, boa noite. Bem, na semana passada nós fizemos alguns exemplos aí de resolução de equações pelo método de Newton-Raphson, né? E então eu pretendo na aula de hoje fazer novamente a resolução de uma equação pelo método de Newton-Raphson. Dessa vez eu vou escolher um exemplo de uma função que não é um polinômio. Então eu vou mais uma vez mostrar como é que funciona o método no que diz respeito à localização das raízes, a escolha da semente, que é a aproximação inicial, o cálculo das aproximações sucessivas, a análise da convergência e a utilização do critério de parada, né, para a gente mostrar todos os aspectos, então, do método de Newton-Raphson. E também a gente vai observar, né, que é um método que tem uma convergência bastante acelerada, né, comparada com, por exemplo, o método da dissecção. Então eu quero mostrar para vocês aqui, deixa eu só abrir aqui, já mostro aqui, já retorno aí. Deixa eu só localizar aqui a página.
Então, essa aqui é a página do Moodle, da disciplina. Então, aqui está, eu coloquei uma lista de exercícios sobre resolução de equações pelo método de Newton-Raphson, tá? Chamei de lista 3. Então, está disponível aqui para quem, então, depois quiser, né, ver como aplicar o método em outras equações, tá? Está disponível ali. Muito bem. Então, pessoal, sem mais delongas, né, eu vou iniciar aqui a apresentação, lembrando só, né, eu vou reapresentar aqui aquela descrição do método Newton-Raphson. Então, é um método iterativo, né, para resolver equações da forma fx igual a zero. E a gente tem uma série de hipóteses, né? A gente imagina que a f de x igual a zero tem uma única raiz num certo intervalo AB, e isso a gente viu que é possível a gente isolar graficamente uma raiz ou através de uma tabela, né? Analisando onde a função troca de sinal e usando o fato de que as funções que nós estamos trabalhando aqui são funções contínuas, né? Sendo contínua e trocando de sinal num certo intervalo, em algum ponto lá no interior do intervalo tem que ter uma raiz, né? Então, em geral, né, a gente vai considerar também que a derivada da função f é diferente de zero. Isso elimina alguns problemas, né? Não é que em todos os casos isso vai acontecer, mas, né, se acontecer, a gente tem que analisar para ver se é necessária talvez a aplicação de algum outro método diferente do método Newton-Raphson. Por quê? A fórmula iterativa do método Newton-Raphson, né, envolve a derivada aqui no denominador de uma fração, né? Então, é por isso que a derivada primeira deve ser diferente de zero. Professor, Oi? é isso que diferencia do método da bissecção, é a derivada? Que o meta-bissecção, se, né, vocês observarem a lógica do meta-bissecção, é simplesmente avaliar a função em 2 pontos, né? Uma vez que que as imagens tenham sinais contrários em 2 pontos, a gente pega e divide o intervalo ao meio e testa novamente, né, se a variação de sinal está na primeira metade ou na segunda metade do intervalo. Então, tu vai avaliando isso sucessivas vezes, sempre dividindo o intervalo ao meio. Então, lá no meta-bissecção, sequer é utilizada a derivada primeira da função, né, no processo todo de cálculo das aproximações. E, além disso, o meta-bissecção, ele não tem uma fórmula, né? Pode ver, tu não aplica uma fórmula várias vezes, tu vai usando sempre aquela análise, calcula a função, verifica se ela troca de sinal na primeira metade, na segunda metade, aí tu vai fazendo isso sucessivas vezes. Então não tem uma fórmula que tu te possa dizer assim, ó, agora aplica essa fórmula várias vezes. No método Newton-Raphson tem essa fórmula aqui, né? Opa. Tem método de parada no caso, né? Professor. Oi? Tu gera Sim. um método de parada no caso, né? No método da bissecção. Sim, mas os critérios de parada que são utilizados, eles são utilizados independente do método. Tu pode usar o mesmo critério de parada, né, no método Newton-Raphson, no método da bissecção, quer dizer, porque como o método o objetivo, né, desses métodos, eles serem usados assim em computadores, né, máquinas de calcular que fazem esses cálculos automaticamente. Então, para que um computador possa fazer um cálculo e interromper, né, o processo num determinado momento, tem que ter um critério de parada, porque vamos supor que o método não seja convergente, né, por alguma razão a raiz não seja encontrada, mesmo assim tem que parar o cálculo, né? Entendi. Professor, Sim.
ele vai ser que nem o método da bissecção, que vai ser uma única raiz, ou pode ter mais e f de x, ou só vai ter mais se f de x for da derivada, o resultado, no caso, f de derivada diferente de zero. Daí, nesse caso, pode ter mais de uma raiz ou vai ser só uma igual ao outro? Não, a função pode ter várias raízes, mas aí tu tem que separar um intervalo para cada raiz, né? E aí naquele intervalo tu aplica o método. Aí na outra raiz tu aplica de novo o método, mas a ideia é que, vamos imaginar uma função, um polinômio, por exemplo, terceiro grau, tá? Pode ter 3 raízes diferentes, ok? Mas aí o que a gente tem que fazer para ter sucesso, né, na aplicação do método? Tem que separar, digamos, uma raiz entre 0 e 1, outra raiz entre 5 e 6, a outra raiz entre 9 e 10. Aí tu calcula cada uma delas, né, separadamente. Tu não vai conseguir calcular 2 raízes simultaneamente por esse método, né? Entendeu? Sim. Mas, assim, o que tem que ficar claro aqui é o seguinte, a função ou a equação, né, pode ter 3, 4, 5 raízes. O que eu estou dizendo aqui é que cada uma dessas raízes vai ser separada num intervalo, entendeu? E aí tu vai aplicar para calcular cada uma delas separadamente da outra. Bom, então assim, para a gente, né, fixar a nomenclatura, né, pessoal, eu estou chamando de semente a aproximação inicial da raiz, e essa aproximação inicial, geralmente a gente vai escolher o ponto médio do intervalo que contém a raiz, né? Voltando ali a hipótese que eu fiz, vamos supor que tem uma raiz entre 0 e 1, tá? A gente vai pegar o 0,5, que é o ponto médio entre 0 e 1. Se a raiz estiver entre 5 e 6, aí a gente vai pegar o ponto médio, que é 5,5, como semente. Tá? Esse critério funciona bem, então vocês vão ver que é bem fácil, né, de memorizar também. Então, eu tenho utilizado isso há bastante tempo já e funciona bem. Bom, a fórmula iterativa, como eu disse, né, realmente é uma fórmula que tem que ser usada, né, um determinado número de vezes, tá? Então, o xk mais 1 vai ser igual ao xk menos a função calculada no ponto xk dividido pela derivada primeira dessa função f calculada no ponto xk, e o k vai variar de 1 até um certo valor máximo, né, pessoal? Porque vocês imaginem o seguinte, tá? Pense na realidade, né? Se vocês trabalham em algum lugar, né, e alguém te pede para te fazer uma tarefa, tu tem um tempo determinado para fazer aquela tarefa, tu não vai ficar indefinidamente, né, sem resolver. Ou tu resolve, tu diz, não é possível resolver, mas tem um tempo determinado, né? Então, as fórmulas iterativas, especialmente a do método Newton-Raphson, elas têm que ter a gente tem que ter um controle, né? A gente vai dizer assim, use no máximo 4 vezes, 5 vezes a fórmula, né? Porque o objetivo, né, desta fórmula é calcular a sequência de números xk que converge para a raiz, certo? Mas esse processo aqui, como a gente trabalhou lá no início do semestre, né, a gente vai calcular as raízes com um determinado número de casas decimais corretas. Imagine, né, como no exemplo que a gente fez lá, algumas aulas da raiz quadrada de 3, né? A gente calculou a raiz quadrada de 3 com 10 casas decimais corretas, ou alguma coisa assim. A raiz quadrada de 3 ela tem infinitas casas decimais diferentes. Ela não tem uma regra, é um número irracional, né? Então é impossível eu calcular as infinitas casas decimais da raiz quadrada de 3. E alguém diz assim, mas então, mas pense na realidade, né, na prática. Por que alguém precisaria de uma quantidade, sei lá, 100, 200 casas decimais? Não tem necessidade, né? Então a gente calcula algumas das primeiras casas decimais
e aplica um critério de parada, né, que nos deixa, assim, digamos, com a sensação de que a gente calculou, né, uma boa aproximação para a raiz dentro daquele critério que foi estabelecido, né, porque é impossível, de modo geral, a gente calcular, né, com precisão absoluta as raízes de uma equação qualquer. Tá? Então, sempre terá um critério de parada dentro, né, do contexto ali do problema. Né? E a gente tem que lembrar também, né, que a gente está trabalhando dessa forma aqui, eu estou usando a planilha, né, e alguns outros recursos para fazer os cálculos. Né? Mas vamos supor que alguém queira fazer uso de uma calculadora. Né? Aí vai ter outras nuances, né? Porque numa calculadora, dependendo do tipo de calculadora, a pessoa tem que digitar as coisas, então gasta mais tempo. Então, tudo isso, né, os recursos computacionais que as pessoas utilizam também são fatores limitantes da aplicação de um método. Né? Certo? A própria função aqui, ó, vamos supor que seja uma função cuja derivada seja muito difícil de ser calculada. Né? Então, dependendo do conhecimento que a pessoa tem do cálculo, se ela não conseguir calcular a derivada primeira da função, ela nem sai do lugar, não vai nem conseguir aplicar a fórmula. Né? Então, há uma série de requisitos que tornam esse método de Newton-Raphson um método de primeiro nível comparado com os outros, porque ele tem um grau de complexidade e um grau de dificuldade bem maior. Tá? Ele tem uma exigência maior para que ele possa ser aplicado. Se vocês pensam isso depois que vocês fizerem alguns exemplos, tanto pelo método Newton-Raphson e pelo método da perseguição, se vocês analisarem, vocês vão chegar à conclusão que o método da perseguição é um método muito mais simples, de menor de grau de dificuldade, porque ele tem uma matemática mais simples, uma lógica mais simples do que o método de Newton-Raphson. Mas tudo que é mais simples e menos custoso acaba também sendo, digamos assim, menos sofisticado. Então, o método de Newton-Raphson, ele é mais complexo, ele tem um nível de exigência maior, mas ele é mais poderoso, ele resolve as coisas mais rapidamente do que os demais métodos iterativos. Tá? Então, é uma relação de custo-benefício. Tem um custo maior, o método Newton-Raphson, mas ele também traz um benefício maior. Perguntas, comentários, dúvidas? Então, pessoal, eu vou mostrar para vocês aqui, ó, duas coisas. Então, lá no site, né, na página do Moodle tem essa lista aqui, certo? Então, tem algumas equações que eu solicitei para resolver pelo método Newton-Raphson. E então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um exemplo hoje, aqui na aula, com essas etapas aqui, ó, né, que eu solicitei lá na lista, para que vocês possam, né, depois, digamos, ter um exemplo para se guiar aqui ao resolver os exercícios. Tá? Então, isso aqui está disponível lá. Bom. Ó. Então, o exemplo que eu vou fazer é esse aqui. Ó. Resolver pelo método de Newton-Raphson a equação e na 2x mais x elevado na 4 menos 3 igual a 0. Eu escolhi aqui uma equação que envolve uma função exponencial, né, para ampliar aqui o universo de exemplos. Então, as etapas, localização gráfica de todas as raízes, ó, eu vou botar aqui, ó, ou através de tabela de pontos. Vocês já vão entender por quê. Então, a fórmula iterativa do método Newton-Raphson para esta equação, escolher como semente, né, o x1, o ponto médio de cada intervalo que contém uma única raiz, e o cálculo de cada raiz real com critério de parada, o erro absoluto entre duas aproximações sucessivas menor do que 10 na menos 6, em no máximo
5 iterações, tá? Então, observa, vamos supor que vocês apliquem o método. Vamos supor que a diferença, em termos absolutos, né, do x2 para o x3, seja menor que 10 a menos 6, pronto, aí já pode parar. Tá? O que significa em no máximo 5 iterações? Se após 5 iterações vocês calcularem o erro absoluto e ele continuar sendo maior que 10 a menos 6, vocês vão parar assim mesmo. Tá? Porque aqui está dito que é no máximo 5 iterações. Então, independentemente de ser satisfeito esse critério aqui, aí vocês aplicam esse. Esse aqui é um critério que se sobrepõe a este aqui. Tá? É assim que deve ser interpretado esta frase. Então, quer dizer que vocês vão fazer K igual a 1, 2, 3, 4 e 5 no máximo. Tá? Se for possível parar antes, usando este critério aqui, aí tudo bem. Se não, vai parar no K igual a 5. Ok? Bom, então aqui, ó, eu vou mostrar aqui a solução da primeira etapa, que eu quero localizar as raízes desta equação. Tá? Então eu vou fazer o gráfico usando o Wolfram Alpha. Tá? Então aqui, ó, já deixei aberto aqui para agilizar. Então a gente vai escrever lá, plot, a gente vai escrever e elevado na 2x mais x elevado na 4 menos 3, dá um espacinho ali, x de, sei lá, menos 1 até 1, tá? Vamos ver se isso vai ser suficiente. Ó. Então, vocês vejam que esse gráfico aqui, ele tá mostrando aqui, ó, aqui tem uma raiz, ó, estão vendo? Um pouquinho maior que 0,5 ali. E aqui assim parece que a curva está fazendo uma volta ali para subir, né? Aqui nesse ramo, aqui do lado esquerdo, do lado negativo do eixo X aqui. Então eu vou aumentar o intervalo aqui, eu vou botar de menos 2 até 1, ó. Vamos ver o que aconteceu. Ó, tá vendo aqui, ó? Tem uma raiz aqui, entre menos 1,5 e menos 1, e tem uma outra raiz aqui entre 0,5 e 1. Tá, então, vou fazer o seguinte, vou fazer um print screen aqui, para vocês, a gente registrar aqui o comando. Depois eu dou uma limpada ali. Ó. Então, ó, o que a análise do gráfico permite afirmar? Então, ó, a equação, vamos pegar a equação lá. Então, tem duas raízes reais. Uma delas no intervalo. Vou usar números inteiros aqui, tá? Entre menos 2 e menos 1. E a outra no intervalo entre 0 e 1. Se vocês quiserem dizer assim, olha, a raiz é menos 1,5 menos 1 e a outra raiz está entre 0,5 e 1, também está certo. Tá? Mas eu vou usar números inteiros que é mais fácil
de expressar aqui. Ok, pessoal? Alguma pergunta aqui sobre essa análise? Professor, desculpa, eu acho que você acabou de falar, eu não prestei atenção. Eu posso, por exemplo, usar o intervalo de -1,5 a -1? Pode, porque nesse caso aqui, ó, Tá claro, né? o gráfico está bem, exatamente, está bem claro, né, que a raiz está entre -1,5 e 1. Aqui ele tá deixa um pouco de dúvida, vamos dizer assim, né? Sim. Então, o que poderia fazer, por exemplo, entre -1,5 e -1, e aqui tu pode usar, sei lá, entre 0,2 e 1, entre 0,3 e 1. Porque aqui há uma certa dúvida aqui se a raiz é maior que 0,5. Aparentemente é um pouco maior, né? Certo, obrigado. Tá? De fato, né, quanto mais... Bom, ok, quer ver ó, como é que a gente pode resolver essa dúvida? Usando isso aqui, ó. Tá? Tu pode fazer uma tabela de pontos, né? Aí tu vai descobrir, por exemplo, vamos supor que tu queira calcular ali, ó, no -2 essa função, né? Aí vamos lá. Ó, vai escrever lá. E elevado na 2 vezes -2, vou botar aqui, mais -2 ao quadrado, opa, é -2 elevado na 4, né? -3. Ó, deu 13,02, tá? Estamos chegando aqui, né? Tá. Então eu vou passar lá para a tabela. O interessa só a parte, só assim uma aproximação bem rudimentar, né? Só para a gente ter uma ideia do valor aproximado. Agora eu vou botar um -1 aqui, ó. No lugar do x. Ficou -1,86. Ó, então tá vendo, ó, que aqui entre -2 e -1 trocou de sinal, né? Mas se a gente quiser incluir ali o -1,5, ó, a gente põe aqui o -1,5 e testa lá, ó. Digamos para tirar a teima, né? Só que aí tem que botar -1,5, né? Tem que cuidar disso aí. Aqui no Wolfram tem que usar o ponto. Ó, deu 2,1. Então realmente tem uma raiz, né? Aqui, ó, entre -1,5 e -1. Como tu havia falado. Ó, no zero. Vamos ver como vai acontecer no zero. Vou botar o zero ali. O zero eu ia fazer até direto, né? Mas vou botar aqui. Que o zero é 0 elevado na 4 é 0, e na 0 é 1, 1 menos 3 vai dar -2, né? Então, -2. Então, aqui continua negativa a função. Vamos ver no ponto 1. X igual a 1 aqui, e 1 aqui. Quando o número é positivo, nem precisa botar o parênteses, né? Ó, 5,3, 38, 5,4, né? O que interessa é o sinal. Ó, 5,4, tá vendo? Ó? Então, entre 0 e 1, tem uma troca de sinal. Vamos testar no 0,5 lá, vamos ver o que vai acontecer. Ó, no 0,5 deu -0,2. Ó. 0,5 deu -0,2, né? Vamos conferir lá. Isso. Então aqui, ó, realmente tem uma raiz, ó, entre 0,5 e 1, tá? Então é uma outra forma, né, de verificar a troca de sinais, que pode ser através de tabela de pontos. Ó. Toda vez que tu fizer uma tabela de pontos e identificar que num determinado intervalo houve troca de sinal, como a função é contínua, né? É o caso aqui, então naquele intervalo realmente tem uma raiz. Então a gente conclui aqui, ó,
sem sombra de dúvida, entre menos 1,5 e menos 1 tem uma raiz, e entre 0,5 e 1 tem uma outra raiz, tá? Vou só completar aqui, vou botar no 2 aqui, só para a gente ver como é que... Então, no ponto 2 vai dar 67,6. Por que é importante a gente fazer isso aqui, pessoal? Porque, eu vou interromper aqui um pouquinho, nada impede, né, que pudesse ter uma raiz mais afastada do zero, 3, 4, 5, né, no intervalos com valores de x um pouco maiores. Então, o que a gente pode fazer para, digamos, ter mais segurança? A gente pode ampliar o intervalo de construção do gráfico, e a gente vai ter uma confiança, né, uma certeza um pouco maior. Quer ver? Ó? Olha só aqui. Ó. Vou botar plot elevado na 2x mais x elevado na 4 menos 3. E aqui a gente vai botar x. Às vezes tem que botar o parênteses, não tem. Isso aqui é bem versátil. Viu? O que interessa, pessoal? É a gente olhar aqui, ó, a interpretação que ele fez. Ó. A função e na 2x mais x4 menos 3x. E o x vai de menos 4 até 4. Né? Desde que eu botei from menos 4, ponto 4, ele interpretou. Outra forma que eu escrevi antes... Oi? Não sei se... agora sim o senhor ajustou. Tinha visto que você tinha colocado 3x no final, mas estava errado ali. O senhor ajustou agora. Não, isso aqui que é... Não, esse x aqui, ó, na verdade tem um espacinho, Sim. Porque esse aqui é a lei da função, né? Sim, sim. E aqui é a variável x variando de tanto a tanto. É que o plot ele colocou como menos 3x. Não, é que isso aqui que é... Ah, não, então tá errado aqui. Então, vou fazer o seguinte, vamos testar aqui. Bem observado aqui, vamos botar um parênteses aqui, ó. É verdade. Aqui vamos botar aqui, ó. Acho que eu que talvez tenha enrolado ele aqui. Ah, agora sim. Beleza. Então, olha só aqui, ó. As extremidades da curva, ó, aqui no semi-eixo negativo do x, estão apontando para cima e aqui também, ó. Então, a gente imagina que não vai haver mudança, né, no comportamento dessa função, ela vai aumentar nessas duas extremidades, então as únicas duas raízes são essas que já foram localizadas anteriormente. Tá? Então, deixa eu fazer aqui a... Bom, isso aqui já foi salvo lá, então não precisa fazer de novo. Tá. Muito bem. Então, são essas duas opções, tá? Ou faz o gráfico, né, ou faz a tabela de pontos. A tabela de pontos, ela é um recurso super válido, né? Só que tem o custo, né, o esforço maior de calcular a função em vários pontos. Tá? Então, sempre que for identificado, né, um certo intervalo em que a função trocou de sinal, como aqui, ó, né? Então, eu usei de menos 2 até menos 1. Mas como foi perguntado ali, né, pode ser de menos 1,5 até menos 1. Tá? Eu vou continuar de menos 2 até menos 1. Tá? Bom, aí vamos lá para a segunda etapa. Ó, aqui é uma coisa importante. Né? A função é e na 2x mais x na 4 menos 3. Então, a derivada tem que usar a regra da cadeia, ó. Derivada de e na 2x é 2e na 2x, mais, bom, a derivada de x na 4 é 4x ao cubo, né, pelas regras usuais, e a derivada do 3 é 0. Então, está aqui a derivada primeira. Então, a forma iterativa que tu vai usar neste caso é esta aqui, o xk mais 1 é igual ao xk menos a fxk dividido pela derivada, e o k vai variar de 1 até 5, né, no máximo. E, então, substituindo, vai ter xk mais 1 igual a xk menos
e na 2xk mais xk elevado na 4 menos 3, dividido pela derivada, que é 2 vezes e na 2xk mais 4 vezes o xk ao cubo. Então, essa notação... K tem como... Professor, desculpa te interromper, mas o K tem como ser zero? Olha, na verdade, assim, ó, é só uma questão de contagem, né? Se tu iniciar em 0, tá? Como ali no exercício, no enunciado, eu falei em 5 iterações, se tu iniciar em 0, o K vai de 0 a 4. E a tua semente, né, a tua aproximação inicial, tu vai chamar de x0. Tá? Então, isso é só uma questão de notação, né? Não tem problema. Tá? É que eu estou usando a aproximação inicial, né, a semente, eu estou chamando de x1. Porque essa aqui tu não tem como aplicar a fórmula para ela, né? Tu tem que fazer uma escolha, tem que definir, olha... O K, então, não altera ali, por exemplo, se tu botasse 0, ficaria x1, porque deu K somou com mais 1, não é isso? Que eu tinha entendido isso. Porque aqui, ó, se tu olhares a fórmula, ela tem do lado esquerdo o índice é K mais 1, tá? E do lado direito é K. Então, não importa se tu inicia em 0 ou 1, tá? Toda vez que tu utiliza essa fórmula, tu pega a aproximação antiga, digamos assim, e usa para gerar a nova. Tá? Então, por exemplo, vamos calcular, eu vou te mostrar aqui. Vou fazer o cálculo da raiz que está no intervalo menos 2, menos 1, tá? Então, observa, o x1 que eu vou utilizar aqui é o ponto médio, que é menos 1,5, ok? Então, veja, esse x1, ele não é o resultado da aplicação da fórmula, é uma definição, porque tu não tem como aplicar a fórmula para calcular o x1. Eu estou entendendo, professor, eu só não estou falando para não lhe interromper mesmo. Não, pode falar. Não tem problema, pode falar. Ó, agora observa. Eu vou substituir o K, eu vou fazer o K igual a 1, né? Então, naquela fórmula ali, eu vou ter do lado esquerdo aqui, ó, x1 mais 1, o índice, né? x1 mais 1 igual a x1 menos a função no ponto x1 dividido pela derivada. Então, se tu olhar com atenção aqui, tu vai ver que do lado esquerdo da fórmula, que é esse termo aqui, ó, o resultado é o x2. Então, aqui, ó, eu vou colocar aqui, né? O x2 será o resultado do x1 menos a função calculada no ponto x1 dividido pela derivada. Tá? E assim tu faz periodicamente, x3, x4. Exatamente. Porque, vamos supor, quer ver, vou responder a tua pergunta. Vamos supor que eu tivesse iniciado o índice em 0 aqui. Aqui eu seria o x0. Aí tu teria que começar com 0. Aqui daria 0, e aqui seria 0 mais 1. Aí tu colocaria 0 aqui, mas isso não faz diferença no cálculo em si, é só na forma de fazer a contagem, ó. Entendeu? Porque os valores vão ser os mesmos. Tá? Então, como eu estou começando a contagem chamando a semente de x índice 1, eu vou iniciar o índice com o k igual a 1, porque daí eu vou gerar o sucessor dele, que é o x2. Porque como a sequência é de valores no eixo x, a gente não pode chamar simplesmente de x, senão vai ficar tudo, né, com o mesmo nome. Certo? Então, como é um processo de repetitivo, né, iterativo, é x1, depois vem x2, depois vem x3 e assim por diante, tá? É só para diferenciar um do outro. Então, observa aqui, pessoal, a gente vai ter que substituir, né, nesta função os valores. Então, olha aqui, ó, vamos fazer aqui a substituição. Né? Vou fazer aqui nessa linha mesmo. Aqui vai ficar menos 1,5. Tá? Menos. Eu vou botar
uma fração aqui, né? A função calculada no ponto menos 1,5 dividido pela derivada. Certo? Então, é isso que eu falei para vocês, que acaba sendo algo que demanda, né, um certo esforço, porque vocês vão ter que calcular, a cada vez que vocês usarem essa fórmula, vocês vão ter que calcular tanto a função no ponto, quanto a sua derivada primeira naquele mesmo ponto, e ainda fazer a divisão. Bom? Então, para isso, a gente vai usar uma planilha. Tá? Porque senão a gente vai gastar muito tempo digitando valores aqui, aí isso aí vai tornar inviável aqui o processo. Tá? Deixa eu só abrir aqui, depois eu... que no Excel seria muito mais fácil. Ah, não, vou fazer no Excel. Fazer isso na calculadora vai nos matar aqui. Vou fazer no Excel, tá? Claro que existem, eu acho que outros recursos que devam ser tão ágeis quanto o Excel. Estou usando aqui a planilha porque ela é bastante popular, né? Mas quem quiser usar alguma outra, sinta-se à vontade. Tá? Bom, então eu vou deixar aberto ali. Então eu vou montar ali a planilha para a gente organizar esses cálculos, né, de forma parecida como a gente fez antes, tá? Depois eu ponho a lei da função lá, né? Eu só vou botar aqui numa célula a lei da função para a gente ter um ponto de referência, digamos assim. Então, eu vou mesclar as células aqui. Então, vou escrever aqui a lei da função. Eu vou botar também a lei da derivada, que daí fica mais fácil da gente organizar as coisas aqui. Então, pessoal, aqui a gente vai fazer uma organização da planilha que procura corresponder, né, à aplicação do método. Então, eu vou organizar aqui da maneira que eu acho que é a mais parecida, né, com a fórmula. Aqui eu vou organizar aqui para ficar mais bonitinho, assim, vou centralizar aqui, ó. Bom, aqui é o índice, né? Então a gente faz assim, a gente põe aqui o primeiro e depois só pega a célula anterior e soma 1. Tá? E aqui vamos centralizar tudo. Vou botar aqui umas 6 linhas aqui, depois a gente vê se vai ser preciso. Essas células que tem aqui números, eu vou formatar tudo com 12 casos, tá? Aí fica padronizado. Então aqui, ó, vamos fazer o seguinte, vamos botar aqui mais uma linha. Isso vamos ver que vai ser bem útil aqui. A gente vai botar aqui a semente. E nesse caso é menos 1,5, né? E a semente aqui, nós vamos pintar essa célula de amarelo. E agora vamos arrastar aqui, ó. Muito bem. Então, a gente vai começar aqui, ó, com menos... O que essa célula faz? Ela vai ser uma cópia da semente. Então, a gente vai botar assim, igual a célula onde está a semente, e nós vamos trancar a célula ali, tá? Ficou menos 1,5. Conseguiram captar aí? Sim. Então tá.
Agora, a função. Como é que a gente vai calcular a função? Ó, vamos lá. Lá na barra de fórmula, ó, a gente entra com o símbolo de igual. Né? Aí, ó, ESP. A gente escreve ESP. Aí o Excel oferece ali a opção do ESP. Ali, ó. A gente clica ali, a gente vai clicar ESP de 2 vezes a célula onde está o X1 ali, ó, e fechamos o parênteses. Mais esta célula, de novo, né, elevada ao quadrado, menos... Opa, não é elevado ao quadrado, desculpe, é elevado na quarta potência. Menos 3. Ó, vamos conferir lá. É igual a ESP de 2 vezes F10, que é essa célula aqui, né? Está do ladinho ali. Mais F10 elevado na quarta potência, menos 3. Então, beleza. Derivada. Ó, igual a 2 vezes ESP de 2 vezes a célula onde está o menos 1,5 ali, fechou parênteses, mais 4 vezes aquela célula elevada ao cubo e Enter. E aqui a gente vai dividir essas duas quantidades. Ó. Essa aqui dividido por essa. Beleza. E aqui não tem erro para calcular, porque não tem como calcular o erro, né? Só tem o X1 calculado até agora. Então vejam se vocês conseguem obter esses valores aí, por favor. Eu só não tinha feito a forma, mas o resto eu fiz, deu certinho. Tá, ótimo. Então, assim, pessoal, o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou pegar e vou passar lá para aquele texto, tá? Então, eu vou copiar aqui, eu vou fazer, ver se eu consigo copiar assim, ó. Então, vai ficar menos 1,5 menos 1,5 menos essa quantidade aqui, ó. O menos 0,15, 762, 83, 53749. Tá, a gente pode fazer um Ctrl+C, Ctrl+V, mas se vocês fizerem, aqui no Word não fica no mesmo formato, por isso que eu estou digitando, tá? O que é importante observar aqui, ó? Nesse primeiro cálculo, ó, a função assume um valor positivo igual a 2, né? A derivada é menos 13,4, então quando eu divido um pelo outro, dá um número bem pequenininho. Este número ele vai ser subtraído ali, ó, pela fórmula, né? Então a gente vai lá no Excel, ó, vai ficar, como é que tu vai calcular o x2, ó? É igual a célula que contém o x1 menos o resultado dessa divisão. Tá? Porque lá na forma iterativa é assim que funciona. Aí tu dá Enter. Ó. Então tá aqui, ó, olha só que barbada. Menos 1,34, 23, 71, 64, 62, 51. Pronto. Pode fazer novamente a segunda linha, professor? Na planilha? Esse cálculo, esse aí. Pode fazer novamente, por favor? Claro. Ó, só para a gente fazer aqui, ó. Olha só. Fazer uma comparação aqui. Observa como é que tu calcula, né? O x2. Tá vendo, ó? É o x1 menos a função dividido pela derivada, certo? Uhum, sim, achei. Então é só tu subtrair, ó. Por isso que eu montei ali as células dessa forma. Tu pega esta célula aqui, ó. Como é que eu calculei? É a célula que contém o x1, que é a célula, no meu caso aqui é a F10, né? Menos o I10, que é a célula que contém a divisão.
tá? Para poder aplicar a fórmula ali do método. Oi, consegui. Opa. Tá, então, essa fórmula está sendo aplicada ali para dar o menos 1,34. Bom, então, assim, a gente tem que fazer as duas coisas, né? Os cálculos e analisar. Ó, quais são os cuidados que vocês devem ter, que vocês podem controlar, né? Se está certo ou se está errado. Onde é que está a raiz que a gente está calculando? Ela está aqui, né? Entre menos 2 e menos 1. Sim. Se a semente é menos 1,5, que é o ponto médio, o x2 ele não pode ficar fora desse intervalo. Vamos supor que o x2 desse 4,7, que é uma coisa errada. Né? Se eu estou procurando a raiz que está entre menos 2 e menos 1, a partir do momento que eu escolhi a aproximação inicial pertinho da raiz, o x2 não pode estar longe. Se estiver longe é porque tem alguma coisa errada. Tá? Então vocês têm condições de controlar que a aproximação sucessiva, no caso o x2, ele é um ponto também naquele intervalo onde está a raiz. Em geral é isso que vai acontecer. Tá? Raramente vai sair fora. Raramente mesmo. Bom, então agora a gente vai aplicar a fórmula de novo. Ó, a gente vai fazer o K igual a 2. Quando a gente fizer o K igual a 2, vai ficar x2 mais 1 igual a x2 menos f de x2 sobre a derivada no ponto x2. Então aqui eu tenho x3. Eu vou botar o x3 aqui. x3 é x2 menos a função dividido pela derivada. Então, todo esse cálculo que a gente fez para o x1, a gente vai repetir lá. Ó. Como é que a gente calcula a função no ponto x1? Ó? É só usar aquele recurso do Excel, né? Marca a célula ali onde foi calculado a função no ponto x1, leva o mouse ali naquele pontinho inferior direito e só desliza aqui, ó. Pronto. A mesma coisa a derivada, ó. Calcula a derivada ali. Então, a função deu 0,315, etc. E a derivada deu menos 9,53, etc. Vai dividir um pelo outro. Olha só. E o que tu vai fazer aqui, ó, para calcular o erro? Tu vai colocar igual valor absoluto. Quando tu escrever ABS, ele vai te oferecer lá, ó, ABS, retorna o valor absoluto de um número. É um número sem sinal, né, como eles dizem. Coisa de software, né? Então, tu vai pegar a célula que contém o x2 menos a célula que contém o x1, fechou o parênteses e dá Enter. Então eu pergunto, a gente já pode parar de acordo com o critério de parada do exemplo? Ó, vamos olhar o critério de parada. Olha o critério de parada, ó. A diferença entre duas aproximações sucessivas tem que ser menor que 10 a menos 6. Tá? Aqui no cálculo, a diferença deu 0,15. Então, ainda não é satisfeito o critério de parada. Tá bom? Então, agora eu vou copiar as coisas para lá. Vamos copiar aqui. Isso aqui vai ser difícil fazer assim. Vamos ver se eu consigo. Ó. Então aqui, ó, no x2 vai ser menos 1,32, não, 34, 23,71, 64, 6251, menos. Quanto é que deu a divisão lá? Ó, vou copiar só o resultado final da divisão ali. Ó. 003, 3, 053, 790, 262. Ah, eu peguei essa, ó. Esta coluna aqui, F, menos a coluna do I. Né?
Ó. Então, vamos ver quanto é que vai dar aqui. A gente vai pegar e vai arrastar aqui, ó. Vamos colocar aqui o resultado. Ó, menos 1,30 931 7855 988. Tranquilo aí, pessoal? Acharam esse resultado aí? Sim. Então, beleza. Então, tá aqui o X3, né? Aí a mesma coisa, a gente vai fazer esse processo de novo. Ó, como é que a gente faz aqui no Excel? Ó? Vamos voltar ali para o Excel. Ó, aqui a gente vai arrastar. Então, o que a gente observa aqui? Ó? Ó, a gente já está observando. A gente está querendo calcular a raiz da função, que é um ponto onde a função vale 0, certo? Olha o que aconteceu aqui já. Ó. Tinha dado 2, deu 0,3, aqui já deu 0,011. Estão vendo que está se aproximando de 0 aqui, ó, que é o objetivo, né? Vamos calcular a derivada aqui. Deu menos 8,8. E aqui a divisão, menos 0,01. Ó, vamos ver aqui a diferença. A diferença entre dois sucessivos aqui, ó, entre o x2 e o x3, em valores absolutos, 0,033. Então, ainda não é satisfeito o critério de parada. Tá? Significa que a gente tem que calcular novamente, né? Então, ó, vamos botar aqui lá, vou botar para o nosso texto lá. Como é que a gente calcula o x4? A gente só atualiza aqui, ó. O x4 vai ser o x3 menos a função no ponto x3 dividido pela derivada no ponto x3. Então, por isso que eu comentei lá na apresentação, lá do PowerPoint, ó, essa fórmula, né, ela é usada repetidas vezes, e o cuidado que a gente tem que ter é que a derivada não pode ser igual a zero, né, porque ela aparece no denominador dessa fração. Então, vocês vejam que nesse caso aqui, ó, não tem nem chance de acontecer isso, ó, porque olha os valores da derivada, ó. Menos 13, menos 9,5, menos 8,8. Então, quando a derivada está com um valor distante de zero, é ótimo, porque daí não tem risco, né, de apresentar problemas de divisão por números próximos de zero, tá? Só interromper aqui, ó, vocês lembram o que a gente fez lá no início do semestre, aquele negócio lá de underflow e overflow, que às vezes um número, quando ele é muito próximo de zero, a máquina de calcular interpreta, né, ela iguala aquele número a zero. Então, quando a derivada, no método Newton-Raphson, quando a derivada é um número próximo de zero, pode dar esse tipo de problema. Tá? Então, quando a derivada é distante de zero, maravilha, né, não tem chance de acontecer essa situação. Então, vou voltar lá. Ó, vamos calcular o x4 aqui, ó, barbadinha, né? A gente vai arrastar aqui, ó. O Excel vai atualizar a raiz. Menos 1,30798, 53. Vamos calcular aqui a função. Ó, a função dá quase zero aqui, ó. O 1 está lá na quinta casa decimal. Vamos calcular aqui a divisão. E aqui a diferença entre dois sucessivos. A gente pode observar aqui, ó. Ó, vocês vejam que os valores da raiz, da sequência, estão ficando com repetições, né? Menos 1,3, 4, 2, 3. Depois menos 1,3093 e menos 1,3079. Né? Isso se reflete aqui no erro, ó, que o erro está diminuindo. Tá vendo? Ó? Já tem uma diferença só na terceira casa decimal. Não satisfaz o critério de parada, porque a diferença entre dois sucessivos tem que ser menor que 10 na menos 6. Então, a gente calcula de novo. Ó, calcula a função. Olha aqui como deu quase zero, ó, a função, que é o objetivo, né? E aqui a divisão
e o erro entre as duas aproximações, a x5 e x4. Ó, o que é isso aqui? 1, 2, 3, 4. Ainda não é, ó. Ainda não é menor que 10 a menos 6. Aqui a gente pode fazer um teste, ó. Quer ver, ó? Se esta célula... Não, eu não vou botar aqui, eu vou botar aqui, ó. Vou botar aqui. Se esta célula é menor do que 10 a menos 6. Igual a 1. Se não, 0. Acho que é isso. Ó, falso. Né? Aí vamos testar aqui, ó. Falso, falso e falso. Vamos calcular de novo. Atualizou aqui. Aqui vai dar 0 praticamente, né? Dentro da precisão que a gente está trabalhando. E aqui vai dar verdadeiro. Deixa eu ver como é que é a sintaxe aqui. O valor se falso, o valor se verdadeiro é 1. Então, Tem que ser 1, né? CJ14. Não, mas aqui é... Quando é menor que 10 a menos 6, tem que dar 1. Deixa eu ver como é que é a estrutura desse comando aqui. Ah, tá, aqui, cara. Agora eu estou entendendo. Opa! É ponto e vírgula aqui. Mas aqui o teste é verdadeiro aqui. Porque aqui, ó, o J15 é isso aqui. O J15 é menor que 10 a menos 6. Faltou colocar vírgula 1 ali, não, professor? Vezes 0,1. Hã? Ali no J5 menor que 10, na menos 6 vezes 0,1, tá vezes 0. Ah, tá. Aqui, tá, entendi. Aqui não tem esse vezes 0, claro. Ah, beleza, obrigado. Agora sim. Então, ó, aqui deu verdadeiro, então, conclusão, a raiz está aqui, ó, menos 1,30798, etc. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Olha só que legal isso aqui, tá? Vou copiar aqui, ó. Vou passar lá para o texto. Então, a conclusão... A raiz no intervalo 0,1 é x igual... Aqui com a notação bem bonitinha. X igual a menos 1,30798 293
17,28. Tá? Beleza. Satisfaz o critério de parada e está dentro do valor máximo. Vejo que quando cai igual a 5, o resultado é x6, tá? Então a gente calculou dentro do valor máximo aqui, ó. Vamos fazer aqui todo o desenvolvimento, ó. Se eu fizer k igual a 4, a gente obtém o x5 igual a x4 menos a f de x4 dividido pela derivada. Então aqui, ó, ainda está dentro do número máximo de iterações e não satisfez o critério de parada, ó. Tá vendo? Não satisfez. Então o que eu fiz aqui? Eu faço mais uma vez o k igual a 5, obtendo o x6, que aí realmente iria parar de qualquer jeito. Aqui vai parar de qualquer jeito, mesmo que o erro absoluto não satisfizesse o critério. Tá? Então, chegamos à raiz, aqui. E agora, a barbada aqui é o seguinte, para calcular a próxima raiz, a gente só vai escolher a semente. Quanto é que é a semente aqui? Vamos escolher 1,5, né? Está entre 1 e 2 a raiz? Deixa eu ver. Não, está entre 1 e 2, né? Está entre 0 e 1, né? Vamos botar aqui. 0 e 1, é. Entre 0 e 1, né? Isso, entre 0 e 1. Então, vamos colocar lá entre 0 e 1. Se a raiz é entre 0 e 1, eu vou usar a semente que é 0,5. Então, aqui, olha só, o que a gente vai fazer aqui? Ó? Como a planilha já está montada aqui, né, eu copiei isso aqui e passei para lá. Eu acho que eu já copiei lá, né? Isso, está ali a tabela. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Só vou alterar a semente aqui. Ó. Vai ficar tudo atualizado aqui, ó, automaticamente. Ó. Professor, eu só não peguei a fórmula correta da coluna K ali. Que o meu não deu... Ah, tá. Olha aqui, ó. Agora eu entendi a lógica aqui, ó. Faz assim, ó. Se na primeira linha aqui, ó. Se, igual a C, né? Se o J11 for menor que 10 a menos 6, ponto e vírgula, 1. Se não, ponto e vírgula, 0. Porque a lógica... Achei, tá. Ponto e vírgula. Isso. Agora acho que vai. Tá, obrigada, foi. Tá? Daí depois só atualiza ali. Ó. Mas aqui já dava no X5. Ah, não, esse aqui já é o com 0,5, né? Ó, no 0,5 não precisa fazer o X6, ó. Aqui no X5 já vai satisfazer o critério de parada. Vou botar um teste. Então a gente vai copiar isso aqui. Então a raiz desse intervalo é esse número aqui, ó. A raiz do intervalo 0,1 é o valor x igual a 0,53, 54, 181, 765, 81. Então, satisfaz o critério de parada, porque o erro absoluto já é menor que 10 a menos 6, quando k for igual a 4, não precisa calcular o x6. Tá? Ó, em 4 iterações. É o x5, né? Mas tudo bem.
Então, essa é a vantagem, né, da gente trabalhar com a planilha. Ó. Uma vez que a gente montou aqui, né, os passos iterativos, mesmo que tenha mais de uma raiz, só vai lá e altera a semente, pronto. Aí a própria planilha atualiza todos os cálculos. Claro que aí tem que, né, na hora de montar aqui a planilha, tem que ter cuidado com a entrada das fórmulas, né, para que todos os cálculos sejam efetuados corretamente. Mas é isso aí, pessoal. Então, com este exemplo, né, detalhei um pouco mais a aplicação do método Newton-Raphson, observando o critério de parada e agora acrescentando, né, naquela planilha aquele teste lógico, né? Agradeço aí acho que foi o Eduardo ali, né, que ajudou ali a corrigir. E assim, ó, a planilha, pessoal, vocês, para quem já conhece, né, a gente aprende muito rápido. Eu de longe, não sou um expert, não tenho um grande conhecimento, eu vou por tentativa e erro. Tá? Vou testando as coisas ali, né, e vou aprendendo desse jeito. Eu acho que é a melhor solução. Tá? A gente aprende juntos, professor. É verdade, vocês têm me ajudado bastante. Então tá bom. Eu vou encerrar por aqui. Como eu disse para vocês, né, talvez alguns tenham chegado depois, eu postei no Moodle ali uma lista 3 sobre resolução de equações pelo método Newton-Raphson, né? E lembrando, então, que vocês têm esse andamento aí do trabalho 1, que eu acho que tem que entregar hoje ou amanhã, não sei exatamente quando. Já terminou o prazo, Orla? Já. Mas tem um chorinho ali, não tem? Acho que tem um chorinho ali no... Hã? Não. Eu acho que... Deixa eu dar uma olhada, já volto aí. Quem chorou foi só os alunos, professor. Hã? Chorei só os alunos. Deixa eu dar uma olhada aqui, acho que... Deixa eu dar uma olhadinha. Ainda comecei pela metade de cima, eu estou um horror mesmo. O senhor pretende corrigir quando, professor? Não, olha aqui, ó. Tem pode enviar atrasado até amanhã. O prazo é hoje, mas como eu tenho sempre, né, pessoas que dizem que tem dificuldade, ainda pode entregar amanhã ainda. O senhor pretende corrigir quando? Eu vou corrigindo no meio das outras tarefas. Quando estiver pronto, eu aviso vocês e publico as notas. Não... Ai, Jesus. Não dá. Eu prefiro não fazer previsões para não criar uma falsa expectativa. Tá bom. Mas depois tu corrige o exercício para quem fez errado aprender a fazer o certo? Olha, Gisele, vamos ver, né? Tá vendo que o tempo é meio escasso, assim, né? Eu vou indo. Eu prefiro não planejar muito, até um pouco. Já devia ter entrado em sistemas de equações, quero ver se entra na quarta-feira, tá? Se der, de repente eu pego lá o gabarito e explico, assim, em alguns minutos a ideia, né? Mas não detalhadamente, assim, como eu tenho feito os exemplos, porque o tempo tá se indo. Hoje é dia 5 já. Tá bom? Bem, pessoal. Continuamos quarta-feira. Tá? Eu devo começar, então, a falar sobre sistemas de equações lineares, né? A gente vai ver uma apresentação geral assim, sobre o conceito de solução, né? Vou mostrar o método de Gauss, que é o método direto considerado mais eficiente para a resolução de sistemas, e a gente vai ver também os métodos iterativos. Então, mais uma vez, né, o uso da planilha vai ser muito útil ali na aplicação dos métodos iterativos, né, funcionam por repetição. O método Gauss-Seidel da Jacob, então a planilha é bem prática para isso. E, bom, então eu vou aguardar, né, o restante do pessoal entregar essa primeira atividade, e já tem uma segunda para a semana que vem, né? Se vocês olharem o calendário ali, ó, na semana que vem já tem uma outra tarefa esperando por vocês.
Tá certo? Mas é isso aí. Professor. Boa noite. Tá, uma boa noite para vocês. Até quarta. Boa noite, professor. Feito. Boa noite.